Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos falar o que de fato significa negar a si mesmo. Vamos descobrir a verdade a respeito disso? Nos acompanhe. Gente, vamos lá. Lucas capítulo 18. Eu não vou ler inteiro, mas só para você entender, lá no meio do capítulo 17, no início do 18, Jesus não estava somente falando com os discípulos dele, ele também estava falando com os fariseus. Os fariseus dirigiram perguntas a Jesus e tudo mais. E ali, a partir do verso 9, a gente vai estudar alguma coisinha, depois eu vou pincelar um pouco nos versos anteriores, tá? Então lá no verso 9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, de quem ele está falando? Jesus propôs uma outra parábola àqueles que tinham confiança em si mesmos, que se consideravam justos, ou seja, pessoas que tinham justiça própria. Vamos só entender isso mais uma vez? Justiça própria significa que você confia nos seus bons atos, você confia nos seus atos de justiça. E você coloca sua confiança nos seus atos de justiça de tal forma que você entende que é suficiente para se salvar, que é suficiente para ser abençoado. E nós temos que entender que homem nenhum, por mais que ele possa fazer muitos atos de justiça, por mais que ele possa ser entre nós o melhor homem do universo aos nossos olhos, aos olhos humanos, ainda assim, tudo que ele fizesse ou que nós fizéssemos não seria suficiente, porque os padrões morais da lei de Deus são altíssimos e completamente perfeitos e tem que sair de uma pureza do coração, do pensamento, onde homem nenhum foi capaz de fazer isso, ok? Então, ainda que uma pessoa confie nos seus próprios atos de justiça, como Jesus está falando aqui, né, que ele dirigiu uma parábola para quem confiava em si mesmo, essa pessoa está sem sobriedade, ela está intoxicada por algum mau ensinamento. Ela não conhece os padrões de Deus, ela não conhece a si mesma de fato, ela está confiando em engano, porque ninguém é capaz, somente Cristo, porque Deus se tornou homem, somente esse homem que é Deus, Jesus, foi capaz de cumprir esses padrões altos de dentro para fora com perfeição. Por isso que ele se tornou a nossa justiça, tá? Então ele está falando isso. Aí ele diz assim, versículo 10. 2 homens, uma parábola, né? Subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, que é o religioso da época, e o outro publicano. O publicano era um cobrador de impostos, tá? Que era muito famoso, que a maior parte dos cobradores de impostos eram desonestos, tá? O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. É quando a pessoa começa a se orgulhar do que ela faz. Você já sentiu isso quando você era da religião, ou se você ainda é? Ou você já viu uma pessoa assim? Eu já vi muito, também já me senti assim. Quando a gente começa a se orgulhar, a gente sai pro evangelismo, você volta achando que você tá com os pontos em alta com Deus. Nossa, você fez muito hoje. Então, há pessoas que se orgulham do que elas fazem, e esse fariseu, ele é o exemplo disso. Quando a pessoa fica muito orgulhosa de ter dado uma boa oferta, ela fica muito orgulhosa de ter ajudado a comprar o instrumento da igreja, ela fica muito orgulhosa porque ela ajudou alguém, porque ela pregou, porque alguém disse que através da oração dela ela foi abençoada. A pessoa fica cheia de orgulho, tá? E ele diz assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Segura ele. Roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano, porque o publicano estava dividindo ali espaço com ele, né? 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Gente, eu já ouvi isso tanto, a pessoa contar testemunho e falar: porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu dizimo. E a pessoa, ela se estriba nesse ato de justiça. Deu para entender? É o que ele falou. E a parábola foi dirigida a pessoas que confiam em si mesma. Quando ela confia que o jejum que ela fez vai ser proveitoso para ela ser abençoada. É por causa daquilo que Deus está abençoando? Não. Deus só abençoa a gente, pessoal, porque Jesus
cumpriu todos os atos de justiça da lei de Deus e tomou o nosso lugar. Se não fosse por Jesus, nada do que nós fizéssemos poderia nos abençoar. Nada do que você faz. Não, foi porque eu orei forte. Não existe oração forte, pessoal, nem oração fraca. Para com isso. Oração é oração, gente. Não existe isso. Nada do que eu faço. Então, ele apresentou o jejum 2 vezes por semana, quando a pessoa vem com os atos de justiça dela, apresentando a Deus, para ver se com base nisso Deus vai abençoar. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, falta de sobriedade total. Ele diz assim, 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabe o que quer dizer ser propício? Seja favorável, tenha piedade de mim, seja misericordioso a mim, pecador. Esse homem, ele vai até lá muito sóbrio. Por quê? Porque tanto ele como o fariseu eram homens pecadores. A diferença é que o fariseu confiava em algumas coisas boas que ele fazia. Ainda que ele fizesse tudo que era bom, ainda assim, como eu falei, ele não poderia alcançar a justiça de Deus. Mas esse homem aqui, o publicano, ele era um pecador e que entendeu que nada... ou seja, nada do que ele fizesse faria Deus se impressionar. É claro que, por ele ser cobrador de imposto e provavelmente errava com as pessoas nisso, cobrava mais, ou enfim, roubava, e aí isso faz com que a pessoa se sinta mal, o mais interessante de tudo isso é que a maioria das pessoas do nosso tempo religioso são pessoas que quando elas pecam, elas nem falam com Deus antes de pelo menos passar as 2 horas pedindo perdão a Deus. Quer dizer, uma falta de conhecimento total da palavra. A pessoa se sente tão imunda que ela não consegue nem chegar para falar com Deus. E esse publicano, ele se chegou a Deus sabendo que ele não estava nos padrões de Deus, sabendo que ele era um homem pecador. Por quê? Ele tinha mais conhecimento de Deus do que o fariseu. Sabe por quê? Porque ele chegou, Senhor, seja favorável a mim, seja misericordioso. Essa pessoa conhece mais Deus do que o fariseu que devia viver estudando a Torá, o Pentateuco. É muito mais. Por quê? Porque sabia que Deus, pela sua misericórdia, abençoa. Deus, por o favor e pela sua graça, abençoa. Quando nós nos chegamos a Deus confiando no amor dele, não confiando nos meus atos de justiça, porque esse cobrador de imposto não fazia nada certo, irmãos, não posso acreditar nisso. Todo mundo faz alguma coisa certa e todo mundo faz alguma coisa errada. A pessoa pode ser um bandido, mas ela ama alguém dentro de casa. Ou vice-versa. Tá, por exemplo, ela é muito honesta, mas bate em todo mundo dentro de casa. Ou seja, todo mundo faz algo bom e faz algo ruim. Todo mundo. Todo mundo poderia apresentar alguma coisinha, mas a verdade é que quem conhece Deus sabe que qualquer coisa que fizer, ou tudo que fizer, não é suficiente para fazer Deus se voltar ao homem. Porque os padrões de Deus homem nenhum alcança, só Cristo, certo? Mas quem conhece Deus sabe que, na realidade, Deus olhando para mim como eu sou, ele não vai encontrar algo em mim que ele possa me abençoar. Ele somente pode me abençoar pela fé. Se eu crer na graça dele, na misericórdia dele e no amor dele, que são apresentados por meio de Cristo. Cristo executou todas as obras para que por meio dele Deus me abençoasse. Então quando esse pecador chega, ele fala, ser favorável a mim. Ou seja, me abençoa porque o Senhor é misericordioso. Me abençoa porque o Senhor é amável. E até, aí vamos no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Na versão hebraica, está escrito em grego original, mas eu tenho uma versão bíblica hebraica da Bíblia do Novo Testamento. Na versão hebraica está interessante que ele fala assim, este desceu certo com Deus, ou correto com Deus. Aí ele diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Por quê? Porque ele pediu a misericórdia de Deus. Ele não foi apresentar a justiça, não foi tentar comprar Deus. Ele confiou na misericórdia. Ele diz, desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente vê isso na carta de Pedro, né, quando Pedro fala que Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Se você casar aquela informação da primeira carta de Pedro com essa, você percebe que aquela humildade que ele está falando não é ser simplesinho, pobrezinho que ajoelha. Não, a humildade que ele está trazendo aqui é a pessoa reconhecer que ela não tem nada nela, ainda que ela faça alguma coisinha certa ou
ou não, ela não tem nada que possa fazer Deus abençoá-la. Não, ela se humilha diante de Deus, não no sentido de eu sou um desgraçado, não é isso. Ela se humilha sabendo o quê? Eu não tenho nada para oferecer, Pai. Eu preciso da sua misericórdia para me abençoar. Eu preciso que o Senhor seja amável, eu preciso que o Senhor me favoreça, porque eu não tenho obras suficientes para fazer o Senhor me dar isso por pagamento, por recompensa, acho que essa é a melhor palavra. Eu não posso tentar de Deus uma recompensa. Olha, eu fiz isso, então o Senhor me abençoa. A pessoa que chega assim diante de Deus, ela é soberba. Ela é como esse fariseu. Ela está tentando conquistar a recompensa de Deus com base nas obras dela. Mas a pessoa que é humilde é aquela que sabe que qualquer coisa que ela apresentar não é o suficiente para Deus recompensar. Ok? Só Cristo fez os atos perfeitos diante de Deus. Aí eu queria voltar com você no versículo 8, que Jesus diz com base naquela história da mulher que vai importunar o juiz iníquo para que ele faça justiça para ela, e ele acaba fazendo justiça para ela porque ele quer que ela deixe ele em paz. E aí Jesus vai no versículo 7 e diz que se aquele juiz fez aquilo, que ele era mau, fez aquilo pela mulher para que ele ficasse em paz, quanto mais Deus, que é bom, né, vai fazer pelos seus escolhidos justiça. E aí no versículo 8 ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, Deus, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Na versão hebraica tá muito legal que ele diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará esta confiança na terra? Que confiança? Que Deus fará justiça. E em seguida ele entra para essa parábola que a gente acabou de estudar do publicano e do fariseu. Em seguida ele entra nisso. Porque justamente ele está dizendo, será que quando o Filho do Homem chegar, ele vai achar essa confiança, qual? De que a justiça parte de Deus. Como assim? Por quê? Porque Deus puniu os nossos pecados em Cristo. Ele fez justiça contra os nossos pecados em Cristo. Portanto, a Bíblia fala que Cristo se tornou a minha justiça. Por quê? Porque eu fui punida. Na verdade, Cristo foi punido no meu lugar, e os atos de justiça que Jesus praticou, eu recebi a recompensa. Isso se tornou para mim justiça de Deus. Justiça de Deus não é como as pessoas sempre acharam, que é o castigo. Justiça de Deus se tornou a favor de mim. Deus me puniu a Cristo no meu lugar e me recompensou pelas obras de Cristo, percebe? Então, na realidade, essa se tornou a justiça de Deus em Cristo para mim, ao meu favor. E Cristo está falando assim, será que eu vou achar essa confiança na terra, ou seja, a confiança dos homens confiarem na justiça que foi feita através de Cristo? Ou será que quando ele chegar, ele vai ver como está acontecendo muita religião dos homens pregando, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, para Deus te abençoar você tem que dizimar, para Deus te abençoar você tem que ofertar, para Deus te abençoar você tem que orar, para Deus te abençoar você tem que jejuar, para Deus ser salvo você tem que ser assim. Isso não é confiança na justiça de Deus. Isso é confiança em si mesmo. E o que eu queria fechar, que é o negue-se a si mesmo, Lucas capítulo 9, muita gente tem dúvida dessa passagem do negue-se a si mesmo, e tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, você vai entender com mais facilidade, por isso que eu abordei esses textos. Lucas 9, versículo 23, diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, vamos fazer por partes. O que quer vir após mim? Ir para onde eu estou indo, tá? Se você quer vir para onde eu estou indo, a si mesmo se negue. Agora eu te pergunto, quem é que se negou lá na história do fariseu e do publicano? Quem se negou? O fariseu ou o publicano? O publicano. Porque o publicano disse assim, faz esse favor para mim, porque eu sou pecador. Ele negou a si mesmo. Ele negou o que ele podia fazer. Ele negou as suas obras. O fariseu se negou? Não. Aí você fala assim, não, o fariseu se negou porque ele era um homem que fazia tudo certo e não pecava. Irmão, não existe gente que não peca. Não existe. Sai dessa ilusão, desse conto de fadas. Não existe pessoa que está na carne, ou seja, como nós que temos essa natureza humana, essa é a palavra, que não peca. Não existe, tá? Mesmo nós que nascemos de novo, nós cometemos falhas. Não existe. Então quem se negou
foi o publicano, porque o publicano negou a si mesmo, ou seja, o fato de ele poder fazer alguma coisa para ele. As pessoas dizem hoje que negar a si mesmo e renunciar é não pecar. Quem é que não peca? Então ninguém está se negando. Não existe isso. Se negar é justamente você olhar para você e falar, eu não consigo. A pessoa que não se nega é a pessoa que tenta apresentar por força dela obras de justiça. Essa coisa de se negar que o pessoal fala, se eu me humilhar diante do seu altar, isso é justiça própria total. Total. É a pessoa que no fundo quer ganhar espaço, mérito com Deus, recompensa de Deus por parte das suas obras. É a pessoa que não aponta para Cristo. Aí ele diz assim, né, é assim mesmo, se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz, irmãos? É morrer para esse mundo? Não, mais ou menos isso. Tomar a cruz, irmãos, é o seguinte, Jesus merecia ir para a cruz? Não. Então ele morreu a morte de quem? A minha. Quando eu creio em Jesus, como Paulo fala, a gente morre na cruz. Quando você crê em Jesus, quem morre é você. Ele morreu de fato, porque se você morrer, você ficava morto. Ele era justo, então ele ressuscitou. Ele morreu a tua morte. Quando eu creio em Jesus, eu morro para a minha velha natureza. Eu tenho o novo nascimento. Percebe? Quando eu creio, é como tomar a minha cruz. É como eu morrer em Cristo para nascer de novo. Agora, isso não vai acontecer no sentido de eu vou renunciar ao pecado, estou tomando a minha cruz. Não, irmãos, não vai, não é isso. Tomar a cruz é simplesmente crer que em Cristo eu morri. Aquela cruz era para mim, não era para ele. Isso é tomar a minha cruz. É assumir, sabe o quê? O que o publicano fez. É assumir que eu sou pecador. Ou seja, o publicano, ele assumiu que é pecador. Isso é tomar a cruz. Porque quando a pessoa toma a cruz, a pessoa na verdade admite que aquela morte era para ela. Deu para entender? Ela admite que quem merecia aquela morte era ela. Isso é tomar a cruz. Quando a pessoa não toma a cruz, é quando a pessoa acredita que ela é justa. Que o que ela faz é bom, é suficiente e vai levá-la para o céu. Essa pessoa não assume. Ela não passa pelo processo do arrependimento. Porque o processo do arrependimento é justamente passar de pecador para justo. Mas para você passar de pecador para justo, você tem que aceitar a obra da cruz. Você tem que aceitar que aquela morte era para você. E que em Cristo você já morreu e em Cristo você nasceu de novo. E aí sim justificado. Mas você nasceu justificado justamente por assumir que aquela morte era para você. É quando você recebe a Cristo como Salvador. Hoje a igreja está recebendo a Cristo como Senhor só. Ela entende que Jesus é Senhor. Por quê? Porque ela vai para a igreja para aprender como fazer tudo certinho para alcançar as bênçãos de Deus e ir para o céu. Ela está viajando. Ela não passou pelo processo do arrependimento. Passar pelo processo do arrependimento é entender que Cristo é o meu Salvador e que eu, como pecador, preciso de salvação. Eu não estou indo na igreja para aprender a fazer tudo certo. Eu estou indo na igreja buscar o meu Salvador porque eu sou pecadora e não posso me salvar sozinha. Isso é negar a si mesmo. Isso é tomar a sua cruz. É morrer como pecador. E então, sendo salva por Cristo, aí sim, aprender com Ele as boas maneiras de viver. Mas primeiro Ele é Salvador. E as pessoas, por que elas querem o Senhor? Porque elas querem mérito, elas querem ser igual ao fariseu. As pessoas, elas querem que Deus abençoe elas pelas obras que elas fizeram. Todo mundo, pessoal, quer merecer o que ganhou. As pessoas não querem as coisas de graça. Porque as coisas de graça é assumir que você é incapaz. Isso é humilhar-se. Isso é negar-se a si mesmo. É assumir que você é incapaz. Quem recebe as coisas de graça, assume, eu não consigo. Esse está se negando. Quem não recebe as coisas de graça, quem quer pagar para ir para o céu com as suas obras, quem quer pagar para ser abençoado, é soberbo, é fariseu, é religioso, não nega a si mesmo e não passou pelo arrependimento. Só viu Jesus como Senhor. É crente Nicodemos. Nicodemos não olhou para Cristo como Salvador. Nicodemos olhou para Cristo como mestre. Ele foi lá para aprender com Jesus. E quando ele começou a fazer pergunta para Jesus, Jesus falou para ele algumas coisas, ele não entendeu nada, ele falou, mas Nicodemos, você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Ou seja, você não está vendo o Salvador, você está vendo um mestre.
Quando você vê o Salvador, aí sim você vai entender as coisas celestiais, ok? Gente, era essa palavra que eu tinha pra dar pra vocês. Meu telemóvel tocou 3 vezes, não tem problema, né? E a gente tá junto nisso. Eu creio que a religião ensinou muitas coisas más pra nós e tem ensinado para muitas pessoas, mas eu também tenho visto cada dia mais o Espírito Santo manifestar a verdade a cada um de nós, e isso é uma das coisas que eram mitos, que eram fábulas dentro da igreja, né, e que só trazia condenação e peso, e que agora na verdade faz a gente assumir quem a gente é e a nossa posição de incapaz para receber favor e misericórdia de Deus, ok? Deus abençoe e até a próxima, tchau, tchau!